Pessoal, hoje a gente vai ter uma discussão sobre acesso à moradia, né, e também um painel geral sobre política habitacional, sobre estratégias de moradia no Rio de Janeiro. Os responsáveis pela sessão de hoje são os professores Adalto Cardoso, Orlando Santos Júnior, Luciana Lago, do IPU, da UFRJ. A gente vai ter também o Felipe Nin, que é assessor parlamentar e mestrando do IPU, e a Luciana Chimendes, que é nossa doutoranda e do CAU-RJ também. Então, quando vocês quiserem começar, vamos em frente, gente. Bom, então vou começar. A gente meio de uma forma um pouco arbitrária definiu essa ordem, de começar com a nossa apresentação. Eu vou apresentar, a Luciana vai intervir, mas essa apresentação ela foi, na verdade, discutida dentro do grupo de pesquisa de habitação do Observatório das Metrópoles, e teve uma importante participação aí da Luciana Chimenez e do Samuel Genes, que é o nosso pós-doc, né, que ainda não chegou aqui, deve estar chegando em breve aí. Então, esses mapas maravilhosos aí que vocês vão ver, tudo isso aí, vocês acreditem, por favor, a esse povo aí, que é Luciana e Samuel, que são, assim, 10, mais do que 10. Então, vamos lá. Um pouco que a gente... Bom, Samuel acabou de chegar, então agora completou o time. Bom, eu vou tentar falar em 20 minutos aqui, eu não sei se eu vou conseguir, vou fazer uma força danada, porque a gente tentou preparar pensando mais nos objetivos gerais, né, desses encontros aqui, né, uma coisa um pouco mais completa sobre política de habitação, e aí o papel do plano diretor nisso, e como que a gente está vendo esse processo atual de revisão, né. Então, a ideia é fazer uma discussão crítica, né, sobre o debate que está sendo feito e documentos que já foram produzidos pela prefeitura. A gente foi olhar o diagnóstico, né, que estava lá disponível, né, e ver o que tinha no diagnóstico com relação à questão habitacional e fazer uma avaliação crítica. E a gente vai trabalhar a partir dessa avaliação, né, também procurando olhar alguns temas da política habitacional, entre eles a questão das remoções, né, que é um tema que a Luciana vai expor, e, ao mesmo tempo, olhar e tentar discutir esse painel geral sobre política habitacional e estratégias de moradia, tentando olhar todas as formas de moradia popular, né, loteamentos, favelas, ocupações, cortiços, a questão da autogestão, assistência técnica. Então, é um campo muito amplo, né, a gente vai tentar um pouco ver de que maneira o plano diretor pode trabalhar dentro dessas questões aí. Na continuidade, o Orlando vai trazer um pouco umas reflexões sobre a questão dos cortiços no Rio de Janeiro, né? A gente vai falar muito rapidamente aqui, muito brevemente, só trazer a importância do tema, e depois a Luciana vai trazer a discussão sobre autogestão, que a gente também vai passar batido, né, já que ela vai poder trabalhar isso mais detalhadamente. Então, vamos seguir. Pode passar, Luciana? Aí. Então, isso assim, muito rapidamente, a gente entender o que é uma política habitacional, né, quais são os componentes de uma política habitacional, os seus programas e tal, como é que ela é pensada. Você tem basicamente duas grandes divisões, as políticas de provisão e as políticas que eu estou chamando de readequação, ou que pode ser de adequação, né? As políticas de provisão vão lidar com a produção de novas unidades habitacionais ou a criação de novas oportunidades habitacionais, né? E ela, normalmente, os indicadores com que se trabalha para se planejar essa política de provisão são o déficit habitacional e a demanda demográfica futura. O déficit mede, né, as carências do estoque habitacional existente para atender às necessidades habitacionais, e a demanda demográfica futura pensa, né, exatamente no futuro qual será a nova demanda por moradia e como o planejamento habitacional pode dar conta disso, né? As políticas, os programas de readequação vão lidar com o estoque existente e como que ele pode ser adequado, então como que ele pode ser aproveitado e melhorado para atender a um determinado padrão mínimo de qualidade habitacional.
Então, aqui tem uma discussão importante sobre padrões, né? O que é o padrão mínimo, o que é a moradia digna, que é o princípio que está lá na legislação federal, né? Aprovada em 2005, os indicadores que normalmente trabalham com essa questão são os indicadores de inadequação habitacional, né? Normalmente, os trabalhos feitos em cima dos dados do censo tentam produzir indicadores de déficit e de inadequação. Inadequação aí vendo principalmente a questão da infraestrutura, embora exista também a questão da irregularidade fundiária e da irregularidade ou da inadequação edilícia, né? Quer dizer, você tem situações de unidades habitacionais precárias, mal construídas e que precisam de uma readequação, assim como você tem problemas de acesso a saneamento, mobilidade, e tem os problemas fundiários, os problemas de titulação, de irregularidade urbanística, etc. Então, os programas de provisão, né, são geralmente programas de produção que envolvem a reforma ou construção de novas unidades habitacionais e, na experiência brasileira, fundamentalmente envolvendo a transferência de propriedade, né? Dentro dessa produção habitacional, é importante olhar quem são os agentes promotores, né? De maneira geral, se a gente pega a experiência histórica brasileira, na época do BNH era o Estado, que eram empresas estatais, que eram as Coabs, né, que eram os agentes promotores. O Minha Casa Minha Vida, por outro lado, o agente é o setor privado, né? E na produção por autogestão você tem as cooperativas habitacionais, os grupos, os movimentos sociais, os grupos auto-organizados da sociedade. Você pode ter também organizações não governamentais como atores que podem atuar nesse campo da produção habitacional. No Brasil, em geral, se trabalha com a transferência de propriedade, existe uma longa discussão, e a Luciana é quem manja muito disso, né, de propriedade coletiva, agora tem a discussão do termo territorial coletivo, tem várias novas alternativas de propriedade que tentam acabar um pouco romper com essa questão da propriedade privada individual, né, mas, de maneira geral, a gente ainda está dentro do campo da transferência de propriedade. Uma outra alternativa seriam os programas de locação social, que são os programas majoritários na experiência europeia e social-democrata de política habitacional. A gente aqui no Brasil tem muito pouco disso, são algumas experiências pontuais. Teve uma tentativa lá atrás, ainda no governo César Maia, em 90 e poucos, né, do programa Novas Alternativas, tentando trabalhar com essa ideia de locação social. Tem experiências em São Paulo de locação social, mas normalmente são voltadas para grupos específicos, enfim. Ainda é uma questão muito restrita. Quem tiver interesse nessa questão, tem a tese do... depois me deu um branco agora, mas depois eu lembro, tem uma tese assim, que trabalha com essa discussão da alocação social e que tem bastante informação sobre essa questão. E a gente tem, na verdade, uma questão, porque não é exatamente um programa habitacional, é uma alternativa que vem sendo muito utilizada, inclusive no Rio de Janeiro, que é a alternativa do aluguel social, que é um programa que é tipo um voucher de aluguel, é mais um apoio monetário para o pagamento de aluguel por famílias que estão em situação de precariedade habitacional, geralmente gerados por problemas enfim, remoções ou por problemas ambientais, enfim, catástrofes, coisas desse tipo, que é um benefício temporário, mas que vem se tornando permanente, né? Então, a gente tem um problema aqui nessa questão do aluguel social. A Luciana Ximenes vem trabalhando com esse tema, ela pode depois até falar mais amplamente sobre isso. Quer dizer, é uma alternativa habitacional que é precária, né? Que é para ser temporária e que, como várias coisas aqui no Brasil, acaba se tornando permanente. Por outro lado, você tem os programas de adequação, readequação habitacional, aí você tem principalmente os programas de urbanização de assentamentos precários. Assentamentos precários envolvem favelas, loteamentos, conjuntos, né, antigos já deteriorados, e também a questão dos cortiços, né, que envolveriam um tipo de abordagem específica. Nesses casos, né, o objeto é muito a infraestrutura, o saneamento, as áreas públicas, né, o foco é muito fortemente o espaço público,
para a readequação desses assentamentos. Então, e normalmente são projetos que trabalham com o assentamento como um todo, né, e não com a unidade habitacional. Então, eles são voltados para determinados territórios, né, seja um loteamento, seja um conjunto, seja uma favela. Você tem os programas de melhorias habitacionais, que vão trabalhar aí na melhoria das condições efetivas de moradia da unidade habitacional, né? Isso tem sido muito discutido pelo CAL, pelo IAB recentemente, tem alguns programas que tentam avançar nessa direção, e a regularização urbanística e fundiária, né, que também, enfim, envolve já a dimensão da titulação, a dimensão da inadequação urbanística, enfim, toda uma série de medidas que vão mais no campo do direito e da regularização da situação da propriedade da moradia, né, e da sua inserção no espaço, nos cadastros, etc. De maneira geral, esse tipo de programas, idealmente, eles seriam trabalhados juntos, quer dizer, uma intervenção numa favela pudesse também trazer melhorias habitacionais e necessariamente a regularização urbanística e fundiária. Existe um conceito dentro do campo da regularização, que é a regularização plena, né, que é exatamente essa ideia de você adequar plenamente, completamente, o assentamento e as unidades habitacionais a um determinado padrão de qualidade mínimo que deveria ser alcançado para garantir a moradia digna. Então, assim, grosso modo, esses são os programas, de uma forma muito, muito rápida. Uma questão que vai ser necessário de ser discutida, que é importante sempre, né, para essas questões da política habitacional, é como financiar a política habitacional, de onde vêm os recursos, né? Você pode ter financiamento à produção, você pode ter o financiamento ao consumo, né? Agora o Minha Casa Minha Vida, o próprio SBPE trabalham com financiamento ao consumo, com juros subsidiados, com juros administrados e com um sistema financeiro regulado, completamente isolado do sistema financeiro maior, né? E que visa exatamente você conseguir viabilizar a demanda por moradia por grupos que não têm a renda necessária para ir dentro de um mercado que seria fora desse tipo de financiamento. E no caso das políticas de urbanização, principalmente, você tem o principal agente é o poder público, e ele aí vai trabalhar com recursos próprios, ou ele vai buscar recursos, né, seja no governo federal, seja no próprio FGTS, seja em financiamentos internacionais, para dar conta, porque são investimentos pesados, investimentos em infraestrutura que têm uma importância. Só fazendo um ponto aqui importante sobre isso, existem algumas experiências de municípios que tinham companhias de saneamento locais, né, municipais, e que puderam usar as companhias de saneamento como agentes de urbanização, usando os recursos da própria companhia de saneamento, né, porque as companhias de saneamento, como elas cobram tarifas, né, em cima da tarifa você pode colocar uma taxa para ampliar os investimentos. Então, isso foi viabilizado em vários lugares. Aqui no Rio de Janeiro, como a SEDAI é estadual, isso sempre foi um pouco mais complicado, e agora ficou mais complicado com a privatização, né? E essa questão fica ainda muito mais distante. Aí, como é que a gente vai trabalhar essa questão com uma empresa de saneamento que está privatizada? Pode... Então, a questão que a gente está colocando dentro desse quadro todo é qual o papel do plano diretor, né? Considerando que uma política habitacional envolveria todos esses campos de atuação do poder público, né? Qual seria o papel do plano diretor para a gente tentar viabilizar, né, ou criar instrumentos que permitissem viabilizar, em alguma medida, esses programas? Pode passar. E aí tem algumas questões que eu trouxe, quer dizer, eles não esgotam tudo que o plano diretor tem e que pode fazer, e certamente a Julieta vai poder, aí, que é a nossa especialista aqui, que conhece, né, o plano diretor do Rio de Janeiro assim, de uma forma muito maior do que eu, ela vai poder complementar aqui alguma coisa, mas a gente pode dizer que o plano diretor ele tem uma coisa interessante, que ele não é só um plano de ordenamento do uso do solo, né? Ele é um plano que institui as políticas urbanas, né? Desde o plano de 92 e mesmo no plano de 2011. Então,
ele dá as diretrizes para as políticas de habitação, saneamento, mobilidade e para a política ambiental. A gente fazendo agora, recentemente, um trabalho de pesquisa, de avaliação da história da urbanização de favela no Rio de Janeiro, a gente viu a importância do plano diretor ao instituir uma estrutura normativa para a política habitacional que acabou sendo seguida nas décadas seguintes, né? Os programas que são propostos no plano diretor, que já tinham referência na lei orgânica municipal, eles vão ser objeto, né, de ações do poder público ao longo das décadas seguintes. E é importante que o plano diretor institua as diretrizes de todas as políticas urbanas, porque não dá para você pensar em habitação, todo mundo sabe disso, isso é uma obviedade, mas cabe lembrar que não dá para pensar em habitação sem pensar em saneamento, mobilidade, na própria política ambiental e nas políticas de ordenamento do uso do solo. O plano diretor também define as diretrizes da política fundiária, dando cumprimento aos princípios da função social da cidade e da propriedade, e normatizando os instrumentos do Estatuto da Cidade que permitiriam, né, não somente combater os processos de valorização e especulação imobiliária, como também criar mais condições para a ocupação de áreas com maior grau de centralidade por programas de habitação de interesse social. Então, esses instrumentos são muito importantes e cabe ao plano diretor fazer isso. Até hoje, o Rio de Janeiro não fez, né? Até hoje, a gente não conseguiu regulamentar os instrumentos do Estatuto da Cidade. Ao estabelecer o ordenamento do uso e ocupação do solo e as diretrizes das políticas de saneamento e mobilidade, o plano diretor tem um papel importante para definir a segregação social no espaço da cidade, né? O zoneamento, a gente sabe, pode ser um instrumento de inclusão ou de exclusão social. Ele pode limitar o acesso de determinadas populações a determinados espaços da cidade, assim como ele também ajuda a estabelecer um mapa de preços do solo e, portanto, estabelecer o limite econômico ao acesso ao solo. Só que a gente deve lembrar sempre que esses instrumentos não agem no vazio, eles agem em conjunto com o mercado, né? E não dá para dizer que é exatamente o zoneamento que define isso, mas a gente diria que é o zoneamento junto com o mercado que vai definir essas limitações ao acesso ao solo e, a partir daí, definir uma política, uma forma de distribuição da população no espaço da cidade. Do ponto de vista dos recursos, o plano diretor tem um papel importante em captar as mais-valias imobiliárias, a outorga onerosa é um instrumento importante para isso, e direcioná-las para um fundo municipal de caráter redistributivo. Então, tem um papel aqui importante do plano diretor, né, não somente com relação aos recursos das mais-valias, mas também com a política fundiária, né, através da política fundiária, disponibilizando terra, né, para ser ocupada por habitação de interesse social. A combinação de instrumentos do Estatuto da Cidade, né, PTU progressivo, enfim, a desapropriação com o pagamento da dívida, etc., junto com as ex de vazios, pode ser um instrumento importante para a ocupação dessas áreas por habitação de interesse social. Pode passar. Então, fazendo uma avaliação preliminar, né, do material que a gente consultou até agora, né, vocês sabem que está tudo ainda no meio do debate. Bom, um problema, né, o diagnóstico que existe, ele foi elaborado pela gestão anterior, sem uma definição clara de pressupostos e questões para sua orientação. Você não faz um diagnóstico no vazio, você tem que ter questões que você quer saber, que você quer discutir, né? E sem uma revisão do que havia sido ou não atendido pelos planos anteriores. Eu vi que, inclusive, a Julieta fez esse exercício aí na sessão que ela apresentou. O que é super importante, que deveria ter sido feito. E tudo isso com um debate público muito limitado e sem poder de decisão. Então, esse diagnóstico ele é muito pouco, diz muito pouco sobre que dados a gente precisa e como utilizar esses dados para pensar propostas. A gente identifica, por exemplo, a ausência de indicadores relevantes sobre cortiços, né? Parece que não existe cortiço no Rio de Janeiro, pelo diagnóstico, conjuntos em situação de precariedade,
também, normalmente, isso é meio que deixado por conta da SEAB, porque é estadual e tal, mas você tem conjuntos municipais também, essa questão não aparece, não tem levantamento. Uma questão que a gente vai estar levantando, que é uma questão que vai se colocar de uma forma muito presente nos próximos anos, que é o legado do Minha Casa Minha Vida, né? O legado perverso do Minha Casa Minha Vida, do faixa 1, né? Esses conjuntos com precária inserção urbana, com problemas, com uma fragmentação do tecido urbano nessas regiões, coisa bastante problemática, isolamento da população, a população de extrema baixa renda isolada em áreas muito distantes de centralidades e de acesso a emprego, e tudo isso vai gerar, como já está gerando, problemas sociais, problemas urbanos que vão precisar ser encarados. Não existe nenhuma informação sobre isso. Levantamento de imóveis vazios ou subutilizados para aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Não existe, né? Ninguém sabe aonde estão os vazios. Isso é fundamental, não dá para pensar em regulamentar os instrumentos sem saber onde eles vão ser utilizados. E uma coisa que foi feita em 92, que foi super importante, foi uma avaliação do impacto da outorga onerosa sobre o mercado e a capacidade de arrecadação desse instrumento. Essa foi uma avaliação legal que foi feita e que ajudou a tentar se definir uma forma de calibrar o instrumento, né? Tanto que tem lá, no plano de 92, tinha lá um índice F, Q, sei lá, não me lembro qual era a letra, tinha um índice lá que dava uma progressão na aplicação do instrumento, que era uma coisa de do mercado ir se adaptando ao instrumento, né? Era uma forma apenas de fazer isso. Aliás, esse índice ele estava definido previamente ao encaminhamento do plano diretor e foi retirado para atender aos interesses do mercado imobiliário, para o instrumento não ser autoaplicativo, né? Eu estava lá na época, eu me lembro, uma das poucas vantagens da gente ser experiente assim é que a gente é testemunha ocular da história, né? Então, várias coisas aqui a gente acompanhou ao vivo e a cores. Bom, outros problemas que a gente pode sugerir, isso a gente poderia ter, essa lista poderia ser maior, mas o lançamento de programas com forte impacto no ordenamento do uso do solo, né, e fora do debate do plano diretor, como o programa sobre o centro, né, o Reviver Centro, que não tem menor sentido você lançar um programa desses fora da discussão geral do plano diretor, isso, enfim, todo mundo está falando, não é exatamente uma novidade, mas particularmente quando esse programa ainda aciona instrumentos tão complicados e enfim, difíceis de se conduzir de uma forma adequada como as operações interligadas, né? Que a gente já teve esse instrumento e sei que Fabrício e Rose Companhia são especialistas aí também nessa discussão, mas isso a gente fez uma avaliação na época e foi muito mal utilizado pela prefeitura. Bom, adiante. Então, agora a gente vai ver os mapinhas, fica mais animado, tá? Então, isso aí são não sei se está dando para ver, mas é o programa Minha Casa Minha Vida, está em vermelhinho, o faixa 1, né? E o azulzinho são os lançamentos imobiliários residenciais entre 2003 e 2020, né? Com a base que a gente está acabando de organizar agora para o trabalho de pesquisa que a gente vai estar desenvolvendo. Então, isso dá um pouco uma ideia, a gente vai mostrar melhor. Pode passar o próximo logo, que aí já fica mais claro, né? Esses círculos, eles indicam, né, o volume de unidades, né, concentração do volume de unidades pelo tamanho, concentração no extremo da Zona Oeste, nenhuma inserção nas áreas mais valorizadas e pouca presença nas áreas mais consolidadas, que a gente sabe, muito distante dos centros de emprego, pode passar. E essa questão, que é fundamental, quer dizer, como que o Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro, ele foi usado de uma forma predominante, né, diferentemente do que dizia a regulamentação do programa a nível nacional, para a remoção, né? E isso significou, portanto, levar para esse local tão distante pessoas que estavam morando em áreas muito mais consolidadas e com mais centralidade.
Pode passar. E aí, bom, só a gente não mostrou aqui, mas tem algumas imagens. Quando você entra no detalhe das visões aéreas dos conjuntos, isso mostra problemas mais micro-urbanos, né, de inserção urbana, de articulação desses conjuntos com seu entorno, que são muito precários, né? E também se trata de áreas que estão fortemente ocupadas pela milícia, né? Ou pelo tráfico, né? Isso já era assim quando a gente fez a pesquisa lá em 2014, e eu acho que essa é uma questão que a gente vai trazer também, que acho que o plano diretor precisa tratar, né? Hoje a gente tem um grupo armado que controla territórios populares e que virou um grande promotor imobiliário, né? Dentro do plano de negócio, o modelo de negócio da milícia está produzir, né, unidades habitacionais ilegais para vender para as populações pobres, vulneráveis e carentes, né? E isso realmente é uma questão que a gente tem que discutir, que eu acho que o plano diretor pode tentar enfrentar. Pode passar. Aqui a gente tem um mapa que mostra a expansão das milícias no Rio de Janeiro. Esses pontinhos azuis são, são as notícias do Disque Denúncia, né, sobre atuação de milícias, e em amarelo são os conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Você vê que esses conjuntos estão completamente cercados pela milícia, né? E o fundo você tem as unidades licenciadas, né? O mapa das unidades licenciadas pela prefeitura. Então, existe uma certa coincidência, né, de controle do território pelas milícias e uma atividade imobiliária, né, mais forte, né, e ao mesmo tempo que esses grupos tendem a controlar, principalmente na Zona Oeste, em Jacarepaguá, esses territórios de conjuntos habitacionais produzidos com recursos, né, do Tesouro Nacional, recursos do Orçamento Geral da União, recursos, portanto, de coletivos de todos nós. Pode passar. E aí, questões para o debate: como o novo plano diretor pode dar um legado do Minha Casa Minha Vida, que instrumentos podem garantir produção de moradia popular com melhor inserção urbana, né? E quais alternativas podem ser colocadas aos programas de produção seriada de moradia popular, né? E aí eu acho que a autogestão é uma das questões importantes da gente discutir. Pode passar, meu tempo já deve estar completamente estourado, né? Então, a urbanização de favelas, isso eu só queria acentuar isso porque assim, quando a gente vai olhar a historinha lá da urbanização de favela no Rio de Janeiro, né, a gente vê que começa em 79, né, 80 e poucos tem o projeto Mutirão, aí tem o Brizola com o programa Cada Família um Lote, e aí depois veio Favela Bairro, aí teve PAC, teve Morar Carioca, não sei o que e tal, e a gente ficou quase 30 anos urbanizando favela, né? E hoje a urbanização de favela saiu da agenda completamente, né? Desde o governo Crivella, né? Então, acho que esse é um tema que o plano diretor tem que tratar e tem que reforçar a centralidade dessa intervenção nas favelas, né? Hoje, com a Covid, com a pandemia, essa questão sanitária ficou ultra, hiper importante e não dá para deixar de lado esse tema. Então, reafirmar, né, a importância da urbanização de favelas, né, com participação popular, gestão democrática, garantindo reassentamentos quando necessários em locais próximos, etc. Pode passar. Aqui essa é uma linha do tempo que a gente fez, que realmente não vai dar para falar, com tudo isso que eu falei aí muito rapidamente, né, como que começa com o Promorar lá em, né, a urbanização da Maré, depois o Cada Família um Lote, projeto Mutirão, o Proface, né, o Prosanear da SEDAI, né, até 92, e aí a gente tem a importância do plano diretor de 92, que definiu, né, os parâmetros de uma política habitacional mais estruturada, e a partir daí a gente tem Favela Bairro, tem o apoio do BID, que durou esse tempo todo, né, três programas de suporte do BID, né, e, enfim, e tudo ao longo de diversas gestões de diversos partidos, mas a gente teve sempre essa centralidade, e aqui a gente está olhando muito centralmente a urbanização de favela, né? nesse slide, nessa linha do tempo. Pode passar.
Esse é um mapa mostrando a intervenção, né, do favela bairro, bairrinho e grandes favelas, né, que mostra uma certa dispersão maior no espaço. Se a gente mostrar, se a gente colocasse aí também os loteamentos, né, o programa Núcleo de Regularização de Loteamentos, isso ia atuar praticamente no território inteiro, né, enquanto, pode passar, isso. O PAC teve uma atuação mais centralizada no entorno de equipamentos olímpicos, Zona Norte e Zona Sul, né? E em locais que não eram os locais que concentravam o crescimento da população residente em favela, né? Então, o PAC teve, embora ele tenha tido em alguns lugares, né, que não o Rio de Janeiro, ele tenha tido um impacto bastante positivo. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve problemas, inclusive com, enfim, os tipos de intervenção complicados, com teleféricos que não funcionam e coisas desse tipo. Pode passar. Que é isso aí, né, que a gente viu, a ideia das intervenções emblemáticas que gastam um recurso absurdo e que não renderam o que era necessário, não atenderam o que era mais necessário para a intervenção. A gente tem no livro Urbanização de Favela no Brasil, tem um capítulo específico sobre Rio de Janeiro na questão do PAC, e tem uma introdução com uma discussão mais nacional do PAC, que a gente tem uma visão aqui no Rio de Janeiro, geralmente muito crítica do PAC, mas o PAC nacionalmente foi um programa bastante diferente. Pode passar. Então, as questões para discussão, como o novo plano diretor pode dar suporte à urbanização de favelas, que instrumentos urbanísticos podem ser usados, quais são necessários, e como evitar as remoções forçadas, né? É impossível evitar reassentamentos, mas como construir formas de intervenção que respeitem mais a necessidade dessas populações continuarem morando naquele espaço ou no entorno. E aí eu lembraria o trabalho do arquiteto Luiz Carlos Toledo, com uma solução de verticalização para a Rocinha, que foi bastante interessante, onde ele faz esse esforço de tentar reassentar dentro da favela e mostra que tecnicamente é viável reassentar dentro da favela. Pode passar. Aí, remoções, eu passo para a Luciana e depois a gente encerra. Tá, obrigada, Adalto. A gente, nesse sentido do que a Adalto estava falando, da gente entender os motivos de remoções, né, a gente trouxe os dados que a gente tem acompanhado junto ao NUT, que é o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. E aí, só para situar um pouco, assim, tentar ponderar de como o plano diretor poderia incorporar esses motivos de remoções, né, que não são exclusivos das urbanizações de favelas, nem foram só do ciclo olímpico, né? Esses dados são de 2018, e se a gente vê o gráfico de cima, a maior parte das remoções operadas pelo poder público em 2018 tinham a ver ainda com vulnerabilidade ambiental e áreas de risco, né? E o segundo motivo mais acionado nesses processos de ameaça de remoção eram as irregularidades urbanísticas. Então, só para situar que não se encerrou no ciclo olímpico, né? E nem a questão das áreas de risco estão sanadas depois de tantos anos de urbanização de favelas. Vou mostrar dois mapas rápidos. Esse mostra um pouco de onde as ameaças de remoções acontecem operadas pelo poder público municipal, especialmente, né? Que eu queria chamar a atenção que essas bolinhas em azul são os casos de ameaça de remoção que o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria acompanhava, em que era a própria prefeitura, né, que pedia a remoção das famílias. Em 2018, nesse levantamento que a gente fez junto com o NUT, eram 9.200 famílias em ameaça de remoção naquele ano, né? Então, esse é um problema continuado, assim, né? A gente não se encerrou ali no ciclo olímpico. As outras cores são os agentes privados, o governo do estado também, e quando são os dois, que é o caso ali dessa bolinha verde. Enfim, aqui é o mesmo mapa, mas indicando, ao invés de dizer quem é o agente da ameaça, qual é o motivo alegado, né? Então, a gente vê que no entorno dos maciços é bem comum esse risco essa delimitação de área de risco, vulnerabilidade ambiental ser o motivo das ameaças de remoção, né? Da mesma forma que nas áreas mais consolidadas, região central e zona norte, tem muita ocupação de imóveis vazios, muita ameaça de remoção atrelada à questão dos aluguéis, dos custos com a moradia, né? Então, esses
esses dados estão nesses 2 relatórios que estão aí do lado direito, depois eu passo o link no chat, mas é só para contextualizar que a gente ainda tem essas ameaças de remoção em curso, e o plano diretor tem um papel importante, né, de resguardar o direito à moradia e da não remoção, né? Quem quiser dar uma olhada, esses dados estão aí ainda online. Então, para fechar, e muito rapidamente, os programas de regularização urbanística e fundiária, né, que no Rio de Janeiro, a gente, no relatório que está disponível no site, né, do Observatório, no site do GT Habitação e Cidade, tem esse relatório, e a gente fez esse levantamento das políticas de urbanização de favela e de regularização. E uma das constatações é essa, quer dizer, a regularização ela é problemática em qualquer lugar, quer dizer, é difícil chegar ao fim e tal. Mas no Rio de Janeiro, particularmente, ela foi muito deixada de lado, né? Ela só foi implementada no caso dos loteamentos, no caso das favelas nunca foi prioridade, né? Se resolveu o problema, né, através da delimitação das favelas como AEs para dar segurança jurídica para a intervenção, e depois a intervenção de regularização foi sempre muito pouco prioritária na prefeitura, né? Porque teve a experiência do Pouso, que era um programa interessante, mas que nunca teve muito apoio dentro da prefeitura. Isso não avançou muito no Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma questão que estava colocada lá atrás, desde a lei orgânica, né, como uma questão fundamental que eu acho que precisava avançar, particularmente na integração com políticas de urbanização de favelas e com a questão de instrumentos que garantam a segurança de posse e a permanência dos moradores até o fim do processo. As melhorias habitacionais, que vem ganhando uma certa importância no debate recente, acho que é uma questão importante, fundamental, só que eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é assim, melhoria habitacional não pode ser reforma de banheiro, né, e botar azulejo na cozinha. Né? Melhoria habitacional tem que tratar de obras estruturais na moradia para melhorar, para que a moradia atinja um padrão digno. Né? E é preciso muito cuidado para não fazer isso fora de programas de intervenção em assentamentos precários, ou muito descolado de programas de intervenção, senão você vai fazer melhorias em áreas que, eventualmente, você depois vai ter que rever quando passar o programa de urbanização ali, ou em áreas precárias, ou em áreas com problemas de drenagem, áreas com possibilidade de deslizamento, enfim, com vários tipos de programa. Quando você faz uma intervenção de melhoria associada a um programa de urbanização, você pode gerar soluções de melhoria muito mais adequadas, às vezes readequando um quarteirão inteiro, em vez de trabalhar individualmente uma moradia, onde às vezes encontrar a solução para abrir uma janela para uma casa pode ser uma coisa extremamente difícil se você não trabalha de uma forma mais integrada. Importante aí, nesse caso, a assistência técnica, sempre respeitando a troca de saberes e o protagonismo popular e autogestão no campo das melhorias habitacionais. Né? Eu acho que essa discussão da assistência técnica é uma discussão fundamental e que acho que a gente precisa avançar, porque existe esse tema das melhorias habitacionais, ele tem muita possibilidade de ser capturado pela discussão do empreendedorismo, pelo empreendedorismo social, e visando mais viabilizar mercados para os técnicos do que efetivamente atender às condições de moradia. E aí é preciso discutir assistência técnica, o que é assistência técnica que respeite o protagonismo popular e as práticas de autogestão. E eu acho que é isso. Tem mais? Sim. Então, como que o plano diretor pode tratar disso? Quais os instrumentos para dar suporte às ações de regularização? Como avançar na regularização das favelas urbanizadas recentemente? Que instrumentos o plano diretor pode prever para garantir o direito à assistência técnica? Né? E que assistência técnica esse plano diretor vai definir? E como articular, então, as diferentes políticas habitacionais? Então, aí tem as questões para o debate, eu vou parar por aqui, vocês podem ler, né? E a gente toca para diante. Né? Eventualmente a gente pode retornar aí, eu já falei demais.
Obrigado, acho que agora é Orlando, né? Vou encerrar a apresentação aqui, tá, Orlando, para você seguir. Beleza, boa noite a todas e a todos mais uma vez. Bom, então eu vou rapidamente falar um pouquinho de uma das formas de habitação popular que o Adalto já mencionou na intervenção dele, que se refere aos cortiços. E, enfim, aqui a ideia é mais trazer um pouco os resultados da pesquisa que o Observatório das Metrópoles realizou em 2016, depois em 2018, sobre os cortiços na área central, né? Quer dizer, então, para recuperar um pouquinho essa história, quer dizer, em 2016, o Observatório das Metrópoles, em parceria com a Central de Movimentos Populares, com a CMP, realizou um levantamento dos cortiços na área portuária, especificamente na área portuária, e isso porque nós estávamos querendo incidir sobre a operação urbana Porto Maravilha e especificamente sobre o plano de habitação de interesse social do Porto Maravilha. E, naquele momento, chamava a atenção, né, quer dizer, que o plano de habitação que foi aprovado não fizesse nenhuma menção à existência de cortiços, nem no diagnóstico que foi realizado e nem nas propostas de ação que o plano trazia. E também, a partir daí, nós começamos a buscar na Prefeitura do Rio de Janeiro informações relativas aos cortiços e nos chamou a atenção o fato de que os registros oficiais invisibilizavam essa forma de moradia na área central. E com isso, então, nós decidimos fazer uma pesquisa rua a rua. Foi uma pesquisa bastante trabalhosa, porque exigiu caminhar por todas as ruas do centro da área inicialmente da área portuária, e os resultados foram surpreendentes, né? Então, em 2016, nossa pesquisa revelou que existiam 56, pelo menos 56, cortiços distribuídos nos bairros de Santo Cristo, Gamboa, Saúde e parte do centro. Nesses 54 cortiços, nós identificamos no mínimo 712 quartos, onde estimava-se que habitavam cerca de 1.120 pessoas. Então, a expressividade desses dados nos levou a querer prolongar a pesquisa para outros bairros da área central e, a partir dos conhecimentos enfim, adquiridos na relação com o movimento popular, a equipe, então, durante o ano de 2017 e 2018, estendeu esse levantamento para o restante do bairro do centro, além dos bairros da Cidade Nova, Lapa, Estácio, Catumbi e Rio Comprido. E, com isso, nós chegamos ao total de 155 cortiços, situados nessa área do centro expandido, como a gente chamou, né, distribuído por todos esses bairros: Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Centro, Cinelândia, Lapa, Estácio, Rio Comprido. E, nesses 155 cortiços, nós identificamos, no mínimo, 2.450 quartos, onde habitavam cerca de 2.640 pessoas. O que a pesquisa mostrou, né? Quer dizer, a pesquisa mostrou que os cortiços eles são marcados por uma forte invisibilidade do ponto de vista oficial, por uma forte heterogeneidade, que eu vou me referir um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho mais sobre isso, e por uma precariedade, e por precariedades, né? Quer dizer, então, nós percebemos uma população muito heterogênea vivendo nos cortiços. Muitos são camelôs, outros trabalham em restaurantes, de bares, uma parte significativa tem empregos informais, há um grupo muito significativo de aposentados, de idosos que vivem nessa forma de moradia e que tem nos cortiços uma rede de relações de solidariedade, de sociabilidade. E essa heterogeneidade que nós encontramos nos cortiços, ela rompe com uma imagem presente no senso comum dos cortiços como lugar da precariedade absoluta, das casas insalubres, do horror, né? Quer dizer, do local horroroso para se viver. Ao contrário, nós encontramos cortiços onde, enfim, as condições de habitabilidade eram muito boas.
Isso, enfim, a partir disso é importante também destacar que o que define um cortiço, no âmbito da nossa pesquisa, não é a sua condição física, mas sim uma relação social. No âmbito, portanto, da nossa pesquisa, cortiço foi definido como uma habitação coletiva de cômodos, com banheiros ou cozinhas coletivas e compartilhadas pelos seus moradores, conformando uma relação social entre moradores e proprietários ou administradores, baseada no pagamento pelo aluguel dos cômodos. Uma ocupação urbana do movimento popular não foi classificada por nós como cortiço, porque não envolve uma relação entre administrador, proprietário e moradores, nem envolve o pagamento de aluguel. Então, esse dado que eu estou trazendo é apenas de aluguel de cômodos, identificados, portanto, a partir dessa definição. E nem sempre são lugares precários do ponto de vista da sua habitabilidade. Mas nós podemos dizer que eles têm uma precariedade. Nem sempre do ponto de vista das condições de moradia, mas, às vezes, do ponto de vista da ausência de contratos, da insegurança da permanência do morador naquela forma de moradia. O que nós buscamos com essa pesquisa? Dar visibilidade à situação econômica, social, cultural, jurídica e urbanística dos moradores dos cortiços na área central, chamar atenção para a necessidade de outras pesquisas que reconheçam os cortiços em outros bairros. Apesar da pesquisa não ter alcançado outros bairros, nós sabemos que existem cortiços na Tijuca, no Meia, em Botafogo, no Flamengo e em muitos outros bairros. Quer dizer, cortiços fazem parte da realidade do Rio de Janeiro. Colocar os cortiços na agenda pública, promovendo a discussão da necessidade, sobre a necessidade da regulamentação, como existe em São Paulo, uma lei que reconhece e regulamenta os cortiços, o funcionamento dos cortiços, aqui não existe. Quer dizer, portanto, também para a necessidade de investimento nas melhorias de habitabilidade dos cortiços, muitos deles são precários do ponto de vista da sua habitabilidade. Um outro aspecto é defender os cortiços como uma alternativa de moradia digna para grupos específicos. Quer dizer, nós percebemos na pesquisa que há grupos sociais que demandam habitar nessa forma de moradia, como uma forma também de acesso a áreas bem estruturadas. Enfim, o centro é uma área bem estruturada do ponto de vista dos equipamentos e os cortiços permitem o acesso desse enorme contingente populacional à área central. Quer dizer, então, isso, do nosso ponto de vista, é uma possibilidade de garantir o acesso das classes populares a áreas com boa infraestrutura. E, portanto, a gente considera que é fundamental pressionar para incluir a questão dos cortiços, não só na operação urbana consorciada Porto Maravilha, quer dizer, que desconhece essa existência, essa forma de moradia, mas também agora no projeto Reviver Centro e também enfim, na revisão do plano diretor. Portanto, quer dizer, longe de estar relegado ao passado, a existência dos cortiços ela vai dando os contornos ainda inconclusos dos conflitos que se desenham em um centro que ainda hoje, e apesar dos esforços recentes, está em disputa. Quer dizer, então, os cortiços representam uma forma de resistência das classes populares em permanecer e se reproduzir na área central. É um pouco isso. E o relatório completo, com os dados da pesquisa, também está disponível no site do Observatório das Metrópoles, mas a gente considera que essa forma de moradia deve ser visibilizada, reconhecida e pode permanecer sendo uma alternativa para as classes populares. Vou eu agora? Alô, sou eu? Pode ir, Luciana. Pode ir. Tá. Eu vou falar um pouco sobre o campo da autogestão habitacional, e vou tentar focar um pouco mais na relação da autogestão habitacional com a política municipal, que é a discussão nossa aqui, do plano diretor.
num tempo curto, eu achei melhor centrar, né, e nas experiências concretas que nós estamos estudando já há uns 12, 15 anos, né, para, a partir das experiências acumuladas no Brasil, né, pensar caminhos possíveis de luta, né, nesse campo. Né. Tudo que foi falado aqui, o Júnior acabou de falar do movimento de cortiços, movimentos de moradia, a autogestão atravessa todas essas lutas, porque a autogestão aqui é entendida como uma forma de produzir moradia, né, como uma forma coletiva de produzir moradia, né, uma forma onde as famílias envolvidas, né, na produção das suas moradias têm poder de gerirem todo o processo produtivo, né? Desde o projeto, da concepção, da adequação das moradias para as famílias, os processos no canteiro, se contrata, se não contrata trabalhador, se é mutirão, se não é, enfim. Na verdade, uma experiência de aprendizagem, de politização, em primeiro lugar. Essa é uma primeira conclusão que a gente chegou, né, nesses anos todos acompanhando essas experiências, né? Então, ou seja, eu estou entendendo aqui, trago para vocês essa discussão sobre autogestão habitacional como um projeto contra-hegemônico, por isso mesmo, porque é um projeto que tem como base o poder popular, né? É como uma luta que já tem aqui no Brasil mais de 30 anos, né? Essa luta em relação à autogestão pelos movimentos de moradia, e por isso mesmo, por ser uma luta contra-hegemônica, ela é atravessada por contradições quando consegue ser, pelo menos em parte, executado esse projeto, né? Que é o que eu vou falar um pouco aqui. São muitas as contradições, porque, na verdade, são experiências que não são para ser executadas a partir do poder público, né? Mesmo quando se desenha e se implanta políticas de autogestão. Mesmo aí, a gente vê que, na verdade, não é para dar certo. Não era para dar certo, né? Só que dá. Né? A gente teve experiências muito exitosas. Então, eu acho que isso é que é interessante para a gente pensar a pauta, né? Ampliar, ou pelo menos a pauta do plano diretor. Né? Quando eu falo autogestão também, a gente vê uma grande diversidade de formas autogestionárias de produção, desde a produção, a construção de novas moradias, né, empreendimentos, alguns muito grandes. São Paulo chegou a fazer empreendimento de quase 1.000 unidades por autogestão, né, até projetos de requalificação, alguns de pequena escala, né, como, por exemplo, a experiência da Manuel Congo, da ocupação Manuel Congo, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, na Cinelândia, que também financiado pela Caixa, né, que eu já vou falar. Então, acho que o Felipe Nin vai entrar um pouco, talvez, qualificando a experiência de autogestão dele, da CMP, da União, que eu acho interessante. Eu não vou ter tempo de falar disso aqui, né? Mas só dizer que as formas são diversas, as combinações, né, de processos coletivos, de canteiro, de projeto, variam muito de experiência entre as experiências, né? Então, entrando mais na política, que eu quero pensar um pouco a política municipal. Os primeiros programas no Brasil de autogestão habitacional, né, foram municipais, né? As principais referências nossas foram no governo Erundina e no governo Olívio Dutra, né? Então, nos anos 90, no início dos anos 90, virada de 80 para 90, nós temos a experiência de base comunitária do governo Erundina, que são os movimentos de moradia, que começam a produzir dessa forma com o apoio da prefeitura, né? E, ao mesmo tempo, no governo Olívio Dutra, uma outra base, que é a base sindical, um outro movimento, que também vai receber um programa de incentivo de financiamento de compra de terras. Então, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos cria a sua cooperativa habitacional, né? Compra com financiamento uma grande gleba na época, e que hoje tem um bairro, né, em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, com os financiamentos da Caixa. Inclusive, essa é talvez a única experiência exitosa de propriedade coletiva. O Adalto falou disso antes, né?
Isso é uma grande barreira da Caixa Econômica. Se ela financia, ela não aceita a propriedade coletiva no final, ela exige a individualização da propriedade quando as obras acabam, e no caso da cooperativa dos metalúrgicos, eles falam, né, quem comprou essa terra foi a cooperativa, não vamos individualizar nada quando acabaram as obras, e ganharam a luta, né? Então, isso é a primeira brecha que eu queria falar, porque existem muitas brechas, né, na luta, né? Então, a questão da propriedade coletiva, ela não é jurídica, legal, não tem base legal a proibição disso, como se falava, né, há 10 anos atrás, falando que tinha que mudar a Constituição, né, para ter propriedade coletiva, nada disso. É pura ideologia, pura, né? Não tem nada que impeça, né, um movimento, um empreendimento garantir a propriedade coletiva no final, nada. É a Caixa Econômica que impede, dizendo que não aceita, né, sem argumento jurídico. Bom, então esses primeiros programas, assim, na verdade, criaram um caldo, uma aprendizagem importantíssima, né, para que, em 2005, já no governo PT federal, no governo Lula, se criasse o primeiro programa federal para autogestão, que era o Crédito Solidário, que depois, né, migrou em 2009, com o lançamento do Minha Casa Minha Vida, para o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Só um parênteses, quando eu falei início dos anos 90, essas experiências municipais, né, lembrando que aqui no Rio, né, as lutas eram de uma outra natureza, né? As lutas estavam centradas no movimento de favelas, no movimento, o Adalto falou ali da regularização e urbanização de loteamentos. Isso tinha uma força muito grande no Rio, né? Não a produção autogestionária de empreendimentos de construção de habitações, né? Então, a luta tinha um outro foco, eu diria, por causa de uma outra base, né? E por causa do quadro, né, de favelização do Rio, né? Depois eu volto no Rio. Então, é criado em 2005 esse primeiro programa, né? E aqui uma coisa importantíssima. Os programas, esses 2 programas federais criados pelo governo PT, eles não, na verdade, não foram programas desenhados para a produção autogestionária. Não foram, né? Na verdade, foram programas que serviram como resposta, uma resposta, eu diria, possível naquela coalizão política, né, do PT com o capital imobiliário e com as grandes empreiteiras. O que foi possível era aquilo ali. Na verdade, o Minha Casa Minha Vida Entidades era uma perninha do Minha Casa Minha Vida, que foi, né, criado para responder ao Sinduscom, né, ao capital imobiliário, e aí eles tinham que responder de alguma forma aos movimentos de moradia, base também do governo, né? Então, eles criam esse programa, mas todo o desenho do programa, inclusive, eu acho que o Felipe pode falar isso melhor que eu, era desenhado para as empresas. Eles não mudaram nem os formulários, gente. Então, os movimentos tinham que se adequar a todas as exigências, inclusive taxa de lucro, né? Que aí deixa em branco, porque o movimento não tem lucro. Então, assim, não se desenhou uma política federal para autogestão, né? Na forma como a gente entende a autogestão. Mas, mesmo assim, né, foi possível a produção, o financiamento de cerca de 90 mil unidades habitacionais, né, de 2005 até o golpe, né? Então, embora não seja muito perto de mais de 1 milhão, né, de empreendimentos para faixa 1 no Brasil, feito pelas empresas, mas eu valorizo muito essas experiências, muito, porque foi um canteiro experimental importantíssimo. E é isso que eu acho que a gente não pode perder, todas essas experiências no Brasil, autogestionárias, para pensar a pauta da nossa luta hoje, né? Entendendo a potência dessas experiências, entendendo as barreiras dessas experiências, e entendendo quais são as brechas para furar essas barreiras. Então, assim, esse foi um canteiro experimental fantástico.
na qualidade das moradias, a diferença da qualidade de moradias novas, construídas pelos movimentos, é impressionante, se comparar com das empresas, na própria formação política que a experiência autogestionária exige, né? Seja no próprio canteiro, né? Seja na discussão dos projetos, na compreensão das barreiras que as prefeituras impõem, isso tudo é politização, seja na sustentabilidade dos empreendimentos, depois que a obra acaba, enfim, é uma forma de construção de associativismo. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? Por outro lado, uma das contradições é que a maioria dos empreendimentos foram localizados nas periferias urbanas, né? Por quê? Que é a grande questão que eu vou fechar, que é o acesso à terra, a Adalto já falou disso aqui, né? Esse é o grande gargalo, né? Então, aonde que era possível comprar terra, né? Porque a Caixa financiava a compra antecipada de terra. Aonde? Nas periferias. Então, os movimentos começaram a comprar terras e produzir grandes empreendimentos na periferia, né? Então, na verdade, as experiências autogestionárias acabaram reproduzindo o padrão de segregação, né? Como as empresas também fizeram, né? Nas periferias. A diferença é que você tinha organização política aí. Então, a luta pelos serviços, a luta fazia diferença se você compara um empreendimento periférico dos movimentos e um empreendimento periférico de empresas, né? Então, assim, essa é uma contradição que eu acho importante para a gente fortalecer a luta de terras urbanizadas mais centrais para a autogestão, né? Isso aconteceu. A gente teve vários empreendimentos, né? Até eu falei aqui da Manuel Congo, mas temos lá na área portuária, com uma dificuldade enorme, que eu já vou falar, uma grande barreira da Prefeitura do Rio de Janeiro, de permitir que essas ocupações, né, pudessem desenvolver seus projetos com financiamento da Caixa. Todas as barreiras, seja da Caixa, seja da Prefeitura, foram impostas, sem dúvida nenhuma. Manuel Congo, nem sei até hoje como é que conseguiu, mas tem Mariana Crioulo, tem o Felipe vai falar da ocupação deles, a União, o CMP, enfim. Até hoje, né, a CMP e a União e o Menelemê também na área portuária, não subiram os prédios, apesar dos projetos aprovados pela Caixa, o financiamento não saiu, então agora está se repensando o projeto, para não perder a terra. Então, essa é uma luta, eu acho que importantíssima, essa das áreas centrais, né? Destacando ainda o papel do município, quando a gente vai olhar, por exemplo, experiências no Rio Grande do Sul, é impressionante, né? Porque a gente encontrou prefeituras, como, por exemplo, São Leopoldo, Portão, na periferia de Porto Alegre, da metrópole, dentro da metrópole de Porto Alegre, que apoiavam as ocupações de terra, né? E apoiavam o financiamento pela Caixa, quer dizer, eram prefeituras que garantiam, né, um apoio para a viabilização dos empreendimentos autogestionários, né? A Caixa Local de Porto Alegre era uma parceira dos movimentos na procura de terras para compra. Ela informava os movimentos terras possíveis de serem financiadas, né? Então, você tem aí, né, em alguns municípios, uma vontade política, né, que, na verdade, viabilizou muitos empreendimentos. Não é à toa que o Rio Grande do Sul tem uma concentração de empreendimentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Quando a gente vai olhar, não é só a organização do movimento, na verdade, né, o poder público, seja a Caixa, seja a Prefeitura, apoiando, né, e viabilizando a execução dos projetos, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. E isso a gente pode se contrapor com o Rio de Janeiro, né? Também o Felipe pode falar mais, mas eu sei, por exemplo, o caso do Grupo Esperança, que conseguiu finalizar o empreendimento do Rio. O Rio teve pouquíssimos empreendimentos finalizados, que é lá na colônia Juliano Moreira, né? Que a aprovação do projeto pela Prefeitura foi mais de ano. Ia e voltava, ia e voltava. A Caixa Econômica não aprovava, não recebeu.
né? O Bento Rubião conseguiu aprovar o projeto em Brasília, teve que passar por cima da Caixa Econômica Local para poder aprovar. Então, sim, eu estou colocando dois extremos de experiências, né, de política habitacional de autogestão, né, que é Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Né? Aqui, né, é um confronto direto, explícito, né, contra essa forma de produzir moradia. Isso foi bem claro. Né? Uma outra coisa que eu queria, ainda em relação ao Rio, para pensar o plano diretor, além dessas barreiras aos projetos na área central, aqui, eu me lembro que na época do Plano Municipal de Habitação, onde teve aquele debate, fomos a vários seminários, técnicos da prefeitura apresentaram um mapa importantíssimo, com todos os sobrados vazios, né, na área central do Rio de Janeiro. E ali deu um debate grande, tinha os movimentos que estavam presentes, que era uma base fantástica para pensar a organização, né, junto com a prefeitura, para habitação popular, né, e requalificação desses imóveis. Olha, não só a prefeitura retirou esse mapa, para conseguir esse mapa de novo foi uma guerra, né? Era uma informação que não deveria ter sido publicizada. Por quê? Porque o projeto era requalificação para a classe média. Depois a gente soube. E, evidentemente, não teve capital imobiliário nenhum interessado em requalificação, como sempre, requalificar para a classe média. Agora está, de novo, esse projeto agora do Eduardo Paes, de novo, da moradia no centro para a classe média, achando que investidores, né, vão investir para aluguel para jovens de classe média morarem no centro. Isso, gente, tem mais de 20 anos que eu ouço isso, que a classe média vai morar no centro. Né? Então, essa, a meu ver, é a grande luta. É a grande luta. Eu acho que é repensar as ocupações, tentar acessar esses mapas, essas informações com os sobrados abandonados que estão caindo. Entendeu? Eu acho que a gente viu historicamente no Rio de Janeiro, e isso não vai mudar tão cedo, né? Que as barreiras são enormes. E isso mostra como a autogestão habitacional ela é contra-hegemônica. Né? Senão nós teríamos aqui, não teríamos essa luta. Né? Então, assim, eu queria deixar um pouco isso, assim, esse tema aqui para a gente pensar, insistindo que são várias as formas autogestionárias, a gente precisa estar aberto para pensar a combinação de formas, né? Não falei aqui da assessoria técnica, essa é uma forma, mas também nós temos no Rio Grande do Sul a própria prefeitura assessorando também. Por quê? Porque tem um acúmulo disso, né? Então, esse acúmulo de saber dessas experiências é algo importantíssimo. Né? Eu já ouvi muito, assim, porque São Paulo consegue produzir muito, porque tem aqueles escritórios de assessoria técnica, né? O problema é que a gente tem que ver a história disso, né? Eles tiveram uma experiência municipal nos anos 90, né? Os movimentos aprenderam a gerir coletivamente, na marra, não é simples, né? Então, esse processo, esse acúmulo de experiências é o que faz, inclusive, a sinergia, provocar essa sinergia entre arquitetos e movimento, né? Arquitetos que não largam o osso, mesmo não ganhando nada, né? Mas é porque é um lastro de 20, 30 anos. Né? Então, assim, nós no Rio temos que pensar um pouco isso. Né? Tem lá discussão local para assessoria, é tudo muito difícil, né? Muito difícil. Agora, então, sem recurso, né? Mas, insisto, a discussão central é a terra no Rio de Janeiro. É no Brasil a terra mais cara, era mais cara, né? Nenhum movimento conseguia comprar nada aqui no Rio de Janeiro, nem na periferia, impossível. A Lourdinha sempre falou isso, compra antecipada onde? Lugar nenhum. Né? Nem em Japeri dava para comprar. Entendeu? Então, assim, a realidade do Rio é uma realidade muito, muito complexa. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que voltar à pauta das ocupações, não tem saída, eu acho que estamos nesse movimento agora de reação, de luta, e vamos pensar isso, e pensando conexões, está aí
o MST na cidade, o MTST na cidade, né? Temos essas redes entre movimentos. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, né? É isso, obrigada. Boa noite, sou eu agora? Acho que é. Bom, gente, boa noite. Como o Fabrício me apresentou no início, né? Sou o Felipe Nin, sou mestrando do IPUR. Estou agora também na assessoria da vereadora Tainá de Paula e faço parte da União de Moradia Popular do Rio de Janeiro, que é um movimento de luta por moradia que atua nacionalmente e também aqui no Rio de Janeiro há mais ou menos 25 anos. Eu vou fazer uma fala que é um pouco parte do meu trabalho de mestrado, mas também tentando trazer um pouco desse momento, né, que a gente está vivendo, discussão do plano diretor, de como que isso vem acontecendo também na Câmara, e o processo agora desse início da gestão do Eduardo Paes. Eu acho que, né, fundamental colocar que a questão da moradia, ela é parte, né, do processo de produção de desigualdade na cidade, e que, então, assim, o enfrentamento dessa situação, das pessoas, da falta de moradia, ele parte necessariamente dessa perspectiva da luta, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro, como é comum, né, as cidades da América Latina, especialmente, falando aqui do contexto do Brasil, né, tem esse processo de produção da desigualdade e de luta por moradia de muito tempo, né. E aí, o meu trabalho de mestrado foi muito focado na pesquisa sobre a memória da União de Moradia Popular do Rio de Janeiro, que é esse movimento que surge nos anos 90, e pensando muito nessa perspectiva do que a Luciana estava colocando, né, da gente tentar fazer um registro desses acúmulos, né, que os movimentos e essa luta vem produzindo para tentar enfrentar essa situação, né. E a União do Rio de Janeiro é um movimento que, a União de Moradia Popular, ela é um movimento que tem como principal bandeira essa questão da autogestão. Eu vou apresentar aqui alguns slides, mas é bem breve, só para pegar algumas imagens que acho que podem ajudar a ilustrar. Bom, então eu fiz esse trabalho de pesquisa sobre a história da União, né? Fui atrás dos documentos em São Paulo também, na sede da União Nacional. A União, ela se forma num contexto, né, da redemocratização do Brasil, a discussão da Constituinte, né, os movimentos de moradia nos anos 80, no momento de crise, também um processo grande de ocupação de terra, articulação com movimentos sociais, principalmente com a Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, e a participação também dos técnicos, né, da assessoria técnica, que ajudaram aí a dar esse caldo para avançar nessa proposta da autogestão, que é uma proposta que é trazida do Uruguai, né, das cooperativas habitacionais do Uruguai, e que chega no Brasil principalmente por São Paulo, Ipatinga, Rio Grande do Sul, e que vai, com a questão da Constituinte, né, a luta contra a ditadura, o processo do PT, a nacionalização dos movimentos sociais, ela vai ganhando esse corpo de movimento nacional. Então, aqui eu peguei alguns documentos, né, que falam um pouco dessa trajetória de formação da União, né, então tinham essas caravanas para Brasília, que aconteciam todos os anos, que eram de movimentos de moradia de várias cidades do país, que se organizavam para ir cobrar a política habitacional em Brasília uma vez por ano. E aí, em 1991,
é apresentado pelos movimentos populares de moradia o primeiro projeto de iniciativa popular da nova Constituinte, que foi justamente o projeto do Fundo Nacional de Moradia Popular, né? Então, aqui são as fotos da caravana e da entrega aqui do projeto, com 1 milhão de assinaturas. E aí é importante mencionar isso, porque foi a partir do processo de luta para criar o Fundo Nacional de Moradia Popular que os movimentos como a União se organizaram, né? Então, as comunidades, as paróquias de vários lugares do Brasil foram mandando carta, e você imagina organizar essa mobilização na época sem internet, sem telefone, tudo no correio. Então, esse processo de articulação com as organizações de vários lugares do Brasil foi muito importante para gerar essa unidade de luta em torno dessa, para a construção dessa política, né? E aqui algumas imagens dos encontros nacionais que a União organiza a cada 3 anos, né, que também são importantes para a consolidação do movimento nacionalmente. E aí é importante lembrar que, né, esse projeto de lei do fundo, ele foi aprovado em 2005, com o nome de Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que também é a lei que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e que leva à criação dos fundos municipais e estaduais de habitação de interesse social. Então, é muito importante a gente lembrar que toda a discussão que a gente faz hoje em cima do FEIS, em cima do fundo municipal, ela, na verdade, ela tem a origem numa luta dos movimentos populares, né, que conquistaram a criação desses fundos, que na prática nunca funcionaram, né, tanto o FINIS, quanto o FEIS, quanto o fundo municipal, mas que tem essa questão do acúmulo, né, que traz que é muito importante, né, porque apesar do fundo não funcionar, esse processo de mobilização fez com que esses movimentos, que têm uma importância muito grande, estejam aí até hoje, né. A União do Rio de Janeiro, ela se constitui em 1994, 1995, a partir de uma articulação da Fundação Bento Rubião, né, que era uma instituição que presta assessoria técnica aos movimentos de moradia no Rio de Janeiro, junto com a União Nacional, né, que estava procurando, né, articulações em vários lugares do país, e que aí fazem essa experiência de 3 cooperativas, inicialmente no Rio de Janeiro, entre elas Xangri-Lá, que é onde mora a Jurema, não sei se ela conseguiu entrar aqui hoje no curso, e que é uma demonstração do quanto que esse processo da autogestão é um processo transformador, né? A Jurema é uma pessoa que morava num barraco de madeira, que pagava aluguel, que vivia numa situação extremamente precária, e que a partir do processo, né, da autogestão, é uma pessoa que se transformou, né? Hoje é uma pessoa, uma liderança, uma autoridade, né? A gente pode dizer que é uma autoridade no campo da moradia, no Rio de Janeiro, e que também transformou a vida de várias pessoas pela liderança que ela exerce, né, pela disposição, né. E hoje a União, ela participou da construção da cooperativa Xangri-Lá, a cooperativa Herbert de Souza e a cooperativa Esperança, todos na região de Jacarepaguá, e da cooperativa Ipiíba em São Gonçalo, e hoje tem 5 grupos organizados que estão na luta por moradia, que é a cooperativa Ipiíba, ainda em São Gonçalo, uma segunda fase, o grupo Quilombo da Gamboa, na região portuária, a ocupação Vitor Gianotti, também na região portuária, no Morro do Pinto, o grupo Guerreiras da Esperança em Jacarepaguá, e o grupo Almirante João Cândido em Campo Grande. Sendo que o Quilombo da Gamboa e a ocupação Vitor Gianotti estão em parceria com a CMP e, no caso da Vitor Gianotti, com a MLB. Então, aqui aqui a localização, né, desses grupos na região metropolitana. E aí passar aqui algumas imagens só para ilustrar. Então, essa aqui é a cooperativa Xangri-Lá, com 29 moradias, né, que está lá, é a sede da União até hoje, uma referência importante no bairro, um bairro totalmente controlado pela milícia, mas
A cooperativa em si é um lugar que eles respeitam ainda, que tem uma tentativa de construção ali de propriedade coletiva. Teve um processo de autogestão que foi muito interessante, que começa com uma produção de blocos, dos materiais, insumos aí para a construção das casas, que era vendido ali na comunidade, e a partir desse recurso, né, ele ajuda ao processo de construção das casas. Aí aqui o processo com mutirão, né, entre as famílias, aqui na foto de baixo ainda com os barracos de madeira, que foram sendo substituídos por essas casas. Aqui as fotos da época da inauguração, que a cooperativa é Bete de Souza, que é uma cooperativa que não deu continuidade ao movimento, né, ela, enfim, por questões também de conflitos internos e locais também, né, acabaram não se mantendo no movimento, mas que foi um processo importante para a continuidade da organização da União no Rio de Janeiro. Aqui, a Cooperativa Esperança, e já no Minha Casa Minha Vida, já com uma política pública, né, de incentivo a a produção autogestionária. Essas experiências anteriores, elas foram feitas com recursos de entidades filantrópicas europeias, então, a partir do Minha Casa Minha Vida Entidades, que esse processo ele ganha uma institucionalidade maior e uma escala, né, dessas experiências no Brasil. Aqui algumas fotos também do Grupo Esperança, com um protagonismo muito importante das mulheres, né, as mulheres são, em geral, 90% dos grupos da União, participam de todo o processo, né, do mutirão, né, de obra, inclusive. Aqui a cooperativa Ipiíba, né, que teve a construção de 37 casas e que hoje está no processo para a construção de mais 85. Aqui a imagem do projeto já dessa segunda fase. Aqui o Quilombo da Gamboa, que é um terreno que fica ali ao lado da cidade do Samba, um projeto para 116 famílias, como eu falei, em articulação com a CMP, um projeto que está parado, né, que ficou estagnado após o desmonte aí do Minha Casa Minha Vida Entidades. A ocupação Vitor Gianotti, que é uma ocupação de um prédio do INSS, que era um antigo hotel ali no Morro do Pinto. Eu entrei na União no processo de ocupação da Vitor Gianotti, morei nessa ocupação por 3 anos, e participei do processo de elaboração do projeto, enfim, de encaminhamento junto à Caixa Econômica e tudo, e estamos aí na luta ainda para efetivar a requalificação desse prédio, negociação ainda com a Caixa, com o INSS, com a Prefeitura. Hoje esse prédio tem 25 famílias que moram nele, e que agora no processo da pandemia, né, aqui as fotos das melhorias que a gente foi fazendo no prédio com o tempo, de discussão do projeto. E aí, assim, só passar aqui rapidamente para mostrar os outros grupos. O Grupo Guerreiras da Esperança, que tinha um terreno ali na colônia Juliano Moreira, que foi ocupado pela milícia, então um grupo que está sem terreno atualmente. E o Grupo João Cândido, que tinha conseguido um terreno da prefeitura em Campo Grande, mas que o prazo para, enfim, um desmonte do Minha Casa Minha Vida não foi possível concretizar a contratação desse projeto. E aí, assim, para encerrar, né, para não me estender muito, o que eu acho importante falar da experiência da autogestão é que ela é um processo, como eu falei, transformador, né, o processo em si é muito importante, a questão não é o número de unidades que são produzidas, mas o quanto que esse processo de produção da casa, ele também é um processo que desaliena, né, as pessoas do que é a questão da moradia, a luta, né, que envolve cada um desses projetos, ele também é um processo de conscientização política sobre, né, por que as pessoas vivem sob essas condições, e é uma experiência, assim, que talvez não seja né, o caminho para a gente resolver o problema da moradia, porque nessa
sociedade, né, que a gente vive, esse problema ele não vai se resolver, não existe uma solução, né, mas ele é um processo de enfrentamento a essa condição, né. Então, eu acho muito importante que a gente se aproprie desses acúmulos que foram construídos aí ao longo desse tempo. Nesse ano, a gente participou do GT de melhorias habitacionais, que foi um GT criado pela Prefeitura para discutir um programa de melhorias habitacionais e conseguimos que fosse agregado, né, uma modalidade de autogestão para as melhorias habitacionais e de autogestão também para as melhorias em ocupações, em edifícios abandonados ou ocupados. A gente também conseguiu, no processo de discussão do Reviver Centro, aprovar uma emenda que cria o programa de autogestão municipal da cidade do Rio de Janeiro. O Reviver Centro ainda não foi aprovado, não foi sancionado, né, pelo Eduardo Paes, então, né, ainda sempre existe aí a possibilidade dele vetar, mas a gente acredita que vai passar, e aí a gente tem uma tarefa muito grande de fazer essa discussão com a Prefeitura de implementação desse programa, né. A Secretaria de Habitação da Prefeitura é uma secretaria esvaziada, né, apesar de ter o vice-prefeito como secretário, é uma secretaria que tem pouquíssimo orçamento, mas que tem pessoas pessoas com um diálogo possível, né, então acho que a gente tem que tentar avançar na implementação de um programa de autogestão, e aí acho que seria muito importante contar com a contribuição da Luciana, do Adalto, enfim, do Observatório, do IPUR, para a gente conseguir implementar um programa que tenha uma continuidade, né? E é isso, acho que é uma aposta em uma política que reconhece a organização da população, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer essa aposta. E acho que a pandemia ela deu um exemplo muito grande sobre isso, né? A capacidade de organização que os movimentos populares, né, tiveram na distribuição de cestas básicas, de kits de higiene, né, de informações sobre o cuidado, de como acessar o auxílio emergencial, enfim, não tem como a gente pensar hoje uma política habitacional que não seja a partir dessas organizações, né? E a autogestão, eu acho que ela traz essa perspectiva. É isso, gente. Obrigado. Acho que